E aí, gurizada? Estamos aqui de novo no aulad.com.br e olha só, cá eu estou chegando para gravar. Olha o quadro aqui atrás. Olha só, dá uma olhadinha. Professor de biologia deve ter dado uma aula maravilhosa, porque o cara é um espetáculo, né? Mas deixou o quadro todo escrito, né? Olha aqui. Primer. Ué, virou Transformers agora isso aqui e tal. Olha só, meu, tu quer descobrir se um cara é marxista, socialista, né, e tal, quando pensa no todo, ele não apagou o quadro. Ele não apagou. Ah, tu tá rindo aí, chefe? Por favor, vem apagar o quadro aqui, cara. Que barbaridade isso, né, gurizada? E aí, como é que vocês estão? Tava com saudade com vocês, hein? Olha só, hoje nós vamos ter uma aulinha assim, ó, diferencial, hein? Muito bacana e tal. Vamos esperar o homem apagar aqui. Deu? Foi? Valeu, professor. Então tá, gurizada. Voltamos aqui pra aula. Hoje nós vamos trabalhar o quê? Semana de Arte Moderna, pessoal. Vocês já estudaram no ensino médio, né? Um momento importante da história artística do Brasil, né? Digamos que é um rompimento, é uma independência cultural, uma nova visão do fazer artístico no Brasil, certo? E aí, cara, nós temos alguns fatos, alguns momentos, algumas características importantes aqui, certo? Semana de Arte Moderna, então, ocorreu em 1922, e notem que essa data não foi escolhida por acaso. Se nós retornarmos 100 anos, em 1822, ocorreu o que aqui no Brasil? Independência. Lembra? Independência ou morte, que o professor de História do Brasil esmiuça para vocês. Então, 100 anos depois, como se fosse uma efeméride, né, um grande acontecimento, vai ocorrer o que? A independência cultural no Brasil. Certo? Em São Paulo e aonde especificamente? Aqui, ó, no Teatro Municipal. Olha só que bela arquitetura, né, pessoal? Então tá, o que foi a Semana de Arte Moderna no Brasil em 1922 em São Paulo? Pessoal, o contexto dessa época é um contexto que vocês já conhecem. A gente já vem trabalhando eles aí lá no pré-modernismo, na aula anterior, né? Olha aqui, ó, surgimento da burguesia industrial, principalmente em São Paulo, né? Vai ter uma burguesia, gente com grana e que vai investir nesse novo pensamento, nessa nova visão que está circundando, digamos aqui, a arte brasileira, certo? Aumento do número de imigrantes europeus, em especial os italianos, ok? Descontentamento da burguesia industrial com a política voltada para a produção e exportação apenas do café. Não esqueça, pessoal, que o início desse século, a economia brasileira era chamada café com leite. O café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Certo? Esse é o nosso contexto. Nós já conhecemos, trabalhamos eles, aquelas várias revoltas, conjurações, movimentos, né, que houveram aqui no início desse século, que nós vimos ali no pré-modernismo. Ok? Olha só. As influências, pessoal. A Semana de Arte Moderna, os autores, os artistas dessa época, eles usavam como matéria-prima o rompimento. Tipo, deixar o que foi produzido até então lá atrás, deixa lá no museu. Não vamos destruir, mas deixa lá atrás. Vamos criar uma nova arte. E também uma arte que não seja influenciada pela Europa. Né, que tem aqui os pré-modernos, a partir dos pré-modernos se cria uma ideia de brasilidade. Né, mostrar o Brasil como verdadeiramente ele é. A partir da Semana de Arte Moderna, vamos criar uma nova arte, uma arte que mostre o Brasil como verdadeiramente ele é, mas nas artes. Ok? Na música, no teatro, na literatura, né, na pintura, na escultura, que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Então o que é uma vanguarda, pessoal? Vanguarda é um pioneirismo, um precursor, uma nova visão, algo que não foi criado ainda. A grande ironia aqui é que as vanguardas que influenciam na Semana de Arte Moderna, elas são todas europeias. E vocês conhecem elas. Olha aqui, ó, os nomezinhos bem conhecidos. Aqui, ó, cubismo. Um dos grandes autores cubistas, Pablo Picasso, né? O futurismo do Marinetti, o expressionismo, o fauvismo, que vai aparecer o Matisse com as suas cores vibrantes, fortes, o dadaísmo, extremamente destruidor, né? Ele quer romper, ele quer fazer algo que não tem existido ainda, né? Nada de cópia. E o surrealismo, que uma das grandes figuras é o Salvador Dalí. Claro que aqui eu falei de alguns pensadores e pintores, mas só para dar aquele panorama geral para vocês. Então aqui fica a ironia, né? Vamos romper um pouco com a Europa, criar uma nova brasilidade, mas a nossa influência vem da onde? Das vanguardas europeias. Cara, influenciou muito mesmo. Nós vamos ver no andar da carruagem aqui nessa aula e nas próximas, certo? Olha só.
Antecedentes, pessoal, antes de ocorrer realmente a Semana de Arte Moderna, e eu já adianto para vocês que na verdade não foi uma semana, foram 3 noites, dia 13, dia 15 e dia 17 de fevereiro de 1922. Mas ocorreram antecedentes, situações que influenciaram exatamente o nascimento, né, o acontecimento Semana de Arte Moderna. Vamos a alguns deles aqui rapidinho? 1912, chegada de Oswald de Andrade da Europa trazendo as ideias cubistas e futuristas. Olha só, ele bebeu dessas vanguardas lá na Europa. Ele chega aqui e ele mesmo afirma a respeito. Estamos atrasados 50 anos sem cultura, em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Os parnasianos são muito atacados, né, pessoal, aqui na Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque aquela arte clássica, né, aquela arte formal, cheia de regras. E os modernos, eles querem romper, quebrar com essas regras, criar um novo fazer artístico, certo? Olha outro antecedente aqui importante, 1913, exposição de pintura expressionista, ó, a vanguarda aqui de novo, de Lazar Segal. Olha o que o Mário de Andrade fala dessa exposição. A primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país. Ou seja, os modernos, né, ou a partir da Semana de Arte Moderna, eles dizem não ao academicismo, tá? Eles são não acadêmicos, ou querem romper com eles, certo? Olha aqui, ó, por exemplo, 2 pinturinhas aqui do Lazar, perfil de Zumira e os indigentes. Notem, pessoal, que a perspectiva é muito diferente. Os recortes, o rosto, o nariz, olha só, o perfil, né? E já mostrando um pouco também aqui da cultura brasileira, né? Essa vai ser a nova arte brasileira, certo, pessoal? Olha só, outro antecedente importante. Em 1917, a exposição de Anita Malfatti causa o primeiro confronto entre ela e o Monteiro Lobato, aquela figura importante lá do pré-modernismo. Ele escreve um artigo chamado Paranoia e Mistificação, onde ele faz uma crítica voraz, pessoal, assim, ó, ele quebra mesmo com toda a produção da Anita Malfatti. E assim, ó, botei um trechinho para vocês verem a visão do Monteiro Lobato sobre essa nova arte. Ele é extremamente conservador ainda, né? Deixei aqui, ó, uma pinturinha, uma das pinturas da exposição, a Boba, né? Notem que as cores são diferentes, a perspectiva do rosto, né? Os traços e tal, não reflete aquele classicismo, aquela perfeição, a perspectiva, a matemática, né? Isso aqui é uma novidade agora, que é uma vanguarda. Olha o trechinho aqui, ó, o Monteiro Lobato falando sobre essa exposição da Anita Malfatti. Há 2 espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cai lá como furúnculos da cultura excessiva. Cara, é pesado essa opinião sobre essa nova arte. Dizem, assim, academicamente, que aqui foi o estopim. Depois dessa crítica do Monteiro Lobato, aí, bum, explode a Semana de Arte Moderna. Certo, pessoal? Vamos ver se tem mais um antecedente aqui, ó. 1920, ó, 2 aninhos antes, tem a exibição em São Paulo da maquete da obra Monumento às Bandeiras, do Brecheret. Olha o que o Menotti Del Picchia falou a respeito dessa exposição, dessa exibição. Foi sua arte magnífica que abriu os nossos cérebros. Pra te ver, cara, são tudo novidades. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui, ó, esse é o monumento, ó, bem conhecido aí, um abraço para os amigos de São Paulo que estão assistindo aí nossos vídeos, bem conhecido, né, pessoal? Então, o que acontece? Após esses antecedentes, começou a dar uma mexida, digamos assim, na cultura brasileira. Vocês lembram que o Graça Aranha, ele é um dos autores pré-modernos. Ele deveria ser, teoricamente, conservador, assim como Monteiro Lobato. Ele não foi, ele aderiu à causa dos modernos, da burguesia, dos jovens artistas lá da Semana de Arte Moderna. Então, na primeira noite, né, do dia 13, ele abre a Semana de Arte Moderna com um texto chamado A Emoção Estética na Arte Moderna. Para te ver como foi importante esse movimento. Um artista antigo, mas ali presente, né, contemporâneo, aderiu ao movimento dos moleques ali da Semana de Arte Moderna. Interessante isso, né? E participou da Semana de Arte Moderna, isso é interessante também. Olha só, aqui está um cartaz da época, que mostrava, ó, 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Esse aqui é da última noite, onde Villa-Lobos
entra no palco, né, para tocar um grande compositor de música erudita nossa, né? E esse era um cartazinho da época, ó, falando da Semana de Arte Moderna lá no Teatro Municipal, certo? Pessoal, assim, ó, o evento em si, nessas 3 noites, vou deixar bem claro, vou bater nessa tecla, não foi uma semana, foram 3 noites, ele buscou fazer o quê? Mostrar o quê? Bom, assim, ó, conferências desses artistas, recitais de música, eu acabei de falar do Vila Lobos, né? Exposições de arte, leituras, textos sendo lidos, novos textos, né? Uma nova literatura, uma nova brasilidade aparecendo na arte brasileira, né? Parece uma redundância, mas é o que se buscava na época. As convenções, e tudo isso era para mostrar esse novo projeto, essa nova visão de arte que vai ser feita aqui nessa geografia que nós chamamos de Brasil. Certo, pessoal? Então, basicamente isso foi o que ocorreu nas 3 noites. Olha só, quem participou da Semana de Arte Moderna? Muitos artistas participaram. Eu vou dar aqui uma ênfase aos principais, aqueles mais conhecidos, que caem frequentemente nos vestibulares aí, Brasil afora. Quem são eles? Aqui, ó. Mário e Oswald de Andrade, as 2 figuras brilhantes, os mentores, né, da Semana de Arte Moderna. O Graça Aranha, aquele autor pré-moderno que aderiu à causa. Menotti Del Picchia, né, Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, tanto Anita quanto o Di, pintores, e o Vila Lobos, que nós tínhamos comentado a respeito na música. Então notem, pessoal, que não é só na literatura, ela é em toda a produção artística, né, todas as artes plásticas aderiram ao movimento, certo? Cara, detalhe, olha as ideias, os ideais, enfim, a forma de pensar, teve digamos assim, uma consequência. Algumas revistas apareceram, revistas de artes muito importantes. A Claxon, em São Paulo, onde ocorreu o movimento. Mas notem que expandiu de São Paulo. Foi lá para o Rio de Janeiro numa revista chamada A Festa, muito interessante também. E uma revista chamada A Revista, né, uma ironia, lá em BH. Então notem que ainda está no Sudeste, mas está expandindo. E a partir também da Semana de Arte Moderna vão se criar manifestos. Esses manifestos, notem que os nomes estão diretamente ligados ao Brasil, né? Pau-Brasil, antropófago, né? Ou antropofágico, verde e amarelo, e o grupo Manifesto ANTA. São aonde mostram os ideais, as características, as formas que esses artistas pensam sobre a sua produção. E outra, né, pessoal? Todas elas buscando o quê? Mostrar esse Brasil. Um Brasil diferente, um Brasil verdadeiro, realista, mas também um apego. Um apego. Tu é um apaixonado pelo Brasil, mas não aquela paixão exacerbada lá do romântico. Não, vai mostrar o Brasil, tem qualidades e tem defeitos. Então tá, vamos mostrar essa realidade. Basicamente esse era o pensamento aqui na Semana de Arte Moderna. Certo, pessoal? Outra coisinha aqui, ó, características e a importância dessa Semana de Arte Moderna, desse rompimento com o passado do Brasil, com a Europa, mesmo sabendo que a gente tem uma certa ironia aí, né, pelas vanguardas. E notem que esse texto aqui, ou essas características, foram ditas pelo próprio Mário de Andrade, que era o quê? Um dos mentores intelectuais da Semana de Arte Moderna. Olha o que ele diz, para que serviu a Semana de Arte Moderna para aquilo que ia vir ali na frente. Desintegração do passado. Então, deixa lá atrás. Não importa mais. Vamos criar uma nova arte. Ponto. Atualização intelectual. Para criar algo, tu tem que te atualizar. E aí a gente volta de novo, tô pedindo desculpa, mas tô batendo na tecla vanguardas. As vanguardas são importantes, pessoal, para o desenvolvimento artístico no Brasil. Certo? Pesquisa, agora vai haver aprofundamento da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições para adentrar na arte brasileira. Certo? Criação estética. Então aqui vai ser uma renovação, pessoal, o que vai ter de mistura, uma miscelânea, que nós vamos ver nas próximas aulas. Vai ter gêneros misturados, vai ter inovações, neologismos, enfim, vai aparecer uma arte nova realmente no Brasil, ok? E para fechar, consciência criadora nacional. Então, o autor ele se apega ao Brasil, mostra esse Brasil e tem que ter consciência dele, a consciência de que não é um país perfeito, tem muitas qualidades, belezas naturais, o povo brasileiro é um povo que tem que ser elevado, o trabalhador tem suas qualidades, seu caráter, né? Mas vai buscar nossas raízes e lá nas nossas raízes a gente tem alguns probleminhas, desde a colonização. Então nós elevamos quando tem que ser elevado, mas também criticamos na hora que precisa ser criticado. Então basicamente a Semana de Arte Moderna é para isso, é um rompimento. A partir de agora, uma nova visão de Brasil, uma nova arte vai aparecer para nós.
Certo, pessoal? Então, hoje foi isso. Semana de Arte Moderna. Foi um prazer inigualável retornar aqui e estar com vocês nessa aulinha, aulad.com.br. Eu sou o professor Bira. Até a próxima. Tchau!